Olha aí, pessoal, que maravilha, ó, sabão em pó. Fazia tempo que a gente não fazia aqui no canal uma receita de sabão em pó com 7 litros de gordura, pessoal, a quantidade de sabão. E um sabão em pó cheiroso, maravilhoso. E pensa no sabão potente, pessoal. É o passo a passo que vocês vão ver agora. E se você gosta desse tipo de receita, já vai deixando aquela curtida. Nos ajuda hoje na curtida do vídeo, pessoal. E se você puder hypar o nosso vídeo, já vai dando aquele hype aí para chegar para mais pessoas, para o nosso vídeo ficar numa posição boa. Olha que maravilha, ó. Perfeito, pessoal. Eu vou mostrar para você o passo a passo certinho como fazer esse sabão. E aqui, pessoal, não precisa mexer ele até ele desfarinhar. Vou te mostrar o ponto certinho para você deixar. E depois de você desfarelando ele até ele ficar mais fino, o ponto de passar na peneira depois. E olha que a gente já testou ele, pessoal, ó. Já fizemos o teste de espuma aqui. E olha que sabão super espumante, ó. Aqui a gente colocou um pouquinho de sabão só em pó aqui, né? Desse aqui. Vocês vão ver lá no final do vídeo. E olha a quantidade de espuma. Potência, perfumado, maravilhoso. Então acompanha o passo a passo aí, fica com a receita aí. Então vamos lá, pessoal, para a receita de sabão em pó que vocês viram aí que ficou uma maravilha, né? Nós vamos utilizar hoje, pessoal, 4 litros de sebo e 3 pets daqueles, 3 garrafinhas daquelas de óleo de soja novo, né, de 900 ml aqui, né, com 7 litros ao total. Mas a receita pode ser feita só com óleo usado, se você tiver óleo usado, ou sebo e óleo usado, né? A gente está usando óleo novo e sebo, né? 1 kg de soda, diluída aqui em 1 litro de água, pessoal, é para não, assim, para nossa receita finalizar melhor, né? Finalizar mais rápido. 400 ml de água sanitária. Aqui tem 500 ml de amaciante concentrado, pessoal, para perfumar o nosso sabão. E eu achei aqui, pessoal, no supermercado, um desinfetante ou aquele limpador perfumado, bem perfumado mesmo, floral, para a gente colocar. E 300 ml de detergente de coco, pessoal. E aqui tem 300 gramas de sal, é o sal que vai fazer a diferença no nosso sabão, para depois a gente passar ele só pela peneira. E aqui tem mais 100 gramas de bicarbonato junto aqui, pessoal. Então, e a gente tem o corante, a gente vai colocar o corante azul, porque o sabão em pó tem que ter aquela tonalidade azul, né? Então vamos iniciar a nossa receita. Para iniciar aqui, pessoal, vamos adicionar aqui os 500 ml, 400 ml de água sanitária, né? Vamos mexer aqui para branquear já o nosso óleo, né? E a água sanitária ela vai agir aqui, pessoal. Vai agir a nossa receita aqui no óleo, né? Já para tirar o odor daquele odor de fritura, né? Que é o sebo frito, né? A gente faz uma fritura para tirar o sebo. E o óleo não vai deixar ranço, né? Esse tipo de sabão aqui não deixa ranço na roupa, pessoal. Sabão em pó. Então é o melhor tipo de sabão. Tem até uma borrinha aqui, pessoal, que ficou do sebo. Mas durante aí a gente tira, né? E essa receita a gente vai bater ela até um certo ponto, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente vai deixar o sabão quietinho. Pra mais tarde ou amanhã a gente desfarinhar ele, pôr um pouquinho no sol, depois passar na peneira. Pensa no sabão, pessoal. E vai render bastante sabão, 7 litros de gordura aqui, pessoal. E a receita com sebo fica uma maravilha, a gente finaliza mais rápido, né? Vamos colocar a soda agora. Lembrando que é 1 kg de soda 96 a 99, diluída aqui em 1 litro de água, pessoal. É só ir colocando, mexendo bem, né? A partir de agora, pessoal, a gente só vai parar de mexer quando estiver no ponto que a gente precisa do sabão, né? Já colocamos todas a soda toda, né? O restante dos ingredientes a gente coloca depois que o nosso sabão saponifica, né? Que ele vai ficar pronto. Então a receita não é difícil de fazer não, pessoal. A receita que tem o sebo, a gente ganha bastante tempo. Se você for fazer só com óleo, vai demorar mais um pouquinho, porque você vai ter que bater o sabão mais ainda, né? Para ele chegar no ponto que a gente precisa aqui e que o sabão chegue, né? Tem uma sujeirinha aqui, pessoal, mas vai ser difícil eu conseguir tirar ela. E agora aqui eu vou bater. Se você tiver a furadeira com aquele batedor de tinta, pessoal, pode usar, que você vai ganhar tempo, né? Vai acelerar a sua receita e rapidinho você vai terminar, né? Nós temos aqui um batedor aqui com a furadeira, a gente vai bater, acelerar a nossa receita, já para mostrar o ponto para vocês. Se for só na mão, pessoal, reveza aí a esposa com o marido, cada um mexe um pouquinho, né? Que chega no ponto que a gente precisa. Então agora eu mostro para vocês aqui o sabão já saponificado. Ele muda de cor, pessoal, ele muda um pouquinho de cor aqui quando ele chega no ponto aqui, que ele saponifica. Olha aí, pessoal, nosso sabão já batemos ele aqui bastante, né? Já ficou mais cremoso. Ele já está mais cremoso, já saponificou. Agora nós vamos adicionar o restante dos ingredientes, pessoal. Os 500 ml de amaciante concentrado. E eu esqueci, pessoal, de colocar o corante, mas a gente vai colocar. Vamos colocar os ingredientes primeiro, depois a gente coloca o restante do... Aí nós colocamos o corante. Aqui tem mais ou menos 300 ml, pessoal, 250 a 300 ml do limpador perfumado. Para deixar o nosso sabão bem cheiroso. Não coloquei os 500 ml, pessoal, porque a gente tem que pôr o mínimo possível de líquidos.
para nossa receita finalizar. Aqui os 300 ml de detergente de coco, né? Vai dar qualidade no nosso sabão, né? E por último a gente vai colocar aqui as 300 gramas de sal e 100 gramas de bicarbonato. Tá tudo junto aqui, pessoal. O sal, ele ajuda a proteger as cores das roupas, vai ajudar a finalizar a nossa receita mais rápido e vai deixar o sabão em pó, pessoal, naquela textura mais fina, para a gente poder finalizar ele assim com mais sucesso. Vocês viram que a gente colocou esses ingredientes, ele já ficou mais grosso por causa do sal, né? Cada ingrediente vai dando a reação aqui. E o nosso sabão não vai demorar a finalizar, não. Quando ele chegar no ponto que é pra gente deixar ele quietinho, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. E quando ele estiver assim quase no ponto, a gente coloca um pouquinho de álcool para ajudar a secar mais rápido. E o álcool também vai dar uma qualidade no nosso sabão, né? Vai dar a qualidade do álcool. Um álcool de qualidade aí, pessoal. Pode ser álcool 92%, aquele que você compra no mercado, ou o etanol, né? Se você puder comprar aquele do mercado, pessoal, compra aquele. Então aqui é mexer, pessoal. Depois que pôs o sal, a gente tem que mexer bastante a receita para poder dissolver bem o sal, né? Se você puder pôr no início também, não tem nada. Mas faz do jeito que a gente está fazendo, para depois sua receita ter o mesmo resultado que a nossa vai ter aqui. Ele já está bem cremoso, pessoal. Ele vai finalizar, não vai demorar muito não. Deixar no ponto que a gente vai mostrar para vocês. Nós estávamos sem peneira aqui, pessoal. Por isso que fazia tempo que eu não fazia. Eu não tinha comprado. Queria comprar uma de inox, pessoal, mas é muito caro. Às vezes a gente fica com dó de comprar. Mas precisa, porque ela é boa. A solda não corrói ela, pessoal. A maioria que a gente acha é aquela galvanizada. E a solda destrói ela rapidinho. Mas é isso aí. Eu vou mexer mais aqui. Ele já está ficando bem pesado, pessoal. Já está ficando mais cremoso. Daqui a pouco a gente finaliza a nossa receita. Mas agora, pessoal, lembrando do corante, eu já vou colocar um pouco do corante agora. Vamos colocar aqui um corante azul. Azul turquesa, né? Para dar a cor de sabão em pó mesmo. Depois que ele já está assim, pessoal, que pôs os ingredientes, é até melhor que o corante vai pegar melhor na receita. E eu acho que agora esse aqui a gente vai conseguir deixar ele na cor azul mesmo. Eu vou colocar mais um pouquinho, né? E não coloca muito não, pessoal. Se colocar muito, aí depois o sabão em pó fica manchando, né? Então tem que ter a quantidade certa. Não pode ter exagero. Eu não vou pôr mais que isso aqui não, pessoal. A quantidade de corante é essa aqui, essa quantidade aqui não vai afetar não. E a solda vai agir nele também, né, pessoal? Já vai dar uma quebrada naquela poder dele de tingir. Ele vai dar cor no nosso sabão aqui, só isso. A cor dele vai ser essa aqui, pessoal. Não vou colocar mais. Para não ficar carregado. E olha que bonito que ficou. Então é isso aí. Agora eu vou bater ele até ele ficar mais cremoso. Olha aí, pessoal. O nosso sabão aqui é o ponto que já tá, ó. Não escorre da colher mais, pessoal. Tá no ponto da gente passar para a bacia. Agora vamos trocar, passar aqui para essa bacia para a gente finalizar aqui, né? Olha que lindo. Se quiser deixar para ficar em barra assim, pessoal, pode também. Mas a nossa intenção é o sabão em pó, né? Eu vou pegar a colher aqui para rapar o balde, para deixar limpinho. Olha aí, pessoal, já passamos todo o sabão aqui para a bacia, né? Agora nós vamos mexer um pouquinho. Nesse ponto aqui já pode colocar um pouquinho de álcool, pessoal, a gente já vai colocar. Tem aqui só um pouquinho, mas é o bastante, pessoal. Se tiver muito aqui, uns 500 ml. Mas não vamos usar nem isso. Colocamos um pouquinho, vamos misturar bem aqui, ó. Aí ele vai ficar naquele ponto depois, pessoal, de sarinhar, né? Ele começa a tipo talhar, né? Olha aí. Então aqui colocar vai ficar meio líquido no início, pessoal. Mas o álcool vai unindo aí, né, pessoal? O álcool vai juntando com a receita. E ele vai talhando. Vai ficar no ponto que a gente quer. Agora o sabão vaporzinho também, pessoal. Agora é hora de usar a máscara. Esse pouquinho de álcool já faz diferença na hora da limpeza também. Porque o álcool é ótimo também, né, pessoal? Que fica um sabão em pó de álcool também, né, pessoal? Aí que maravilha. Já vai ficando uma textura mais espumosa. E tem cuidado de não pôr muito, pessoal, o álcool. Senão seu sabão vai ficar bem mole, vai demorar mais. Mas aqui ele já tá mudando a textura do sabão. E eu acho que não vai precisar nem colocar mais, pessoal. A quantidade que a gente pôs aqui foi ideal. Ele já tá ficando já mais uma textura assim de talhar.
Aí depois é só mexer até ele ficar desfarinhando. Se você quiser mexer até desfarinhar todinho, pessoal, ficar fininho, você mexe. Se não, eu vou te mostrar o ponto daqui a pouco, para você deixar ele. E de vez em quando você ir mexendo nele, desbolhando, né? Assim, esfarelando. Quebrando os torrãozinhos até ele ficar assim numa textura que dá para você passar pela peneira sem problema. Ele já está mudando. Ele fica tipo arenoso, pessoal. Então vou mexendo mais um pouquinho aqui até ele chegar no ponto. Olha aí, pessoal, já está bem mais cremoso, né? Mais grosso. Daqui a pouquinho ele já fica mais desfarinhando. Rapidinho, pessoal. Da hora que eu pus o álcool aqui, ó, em poucos minutinhos aqui, ele já está nesse ponto aqui, ó. Agora para frente ele vai engrossando mais. Ficou numa cor muito bonita, pessoal. Deixa seu comentário aí, o que vocês acham do nosso sabão. Muita qualidade aqui, pessoal. Tem até a qualidade do álcool aqui no sabão, né? Então vai ficar um sabão em pó excelente. Mas se a gente colocar mais um pouquinho, bem pouquinho aqui, ele chega no ponto, pessoal. Vou mexer só mais um pouquinho. Se precisar, a gente coloca mais um pouquinho de álcool. Mas tem que ser com cuidado, pessoal, senão passa do ponto, né? E tá sendo rápido, pessoal. Da hora que eu comecei aqui, ó, bem rapidinho. Já tá nesse ponto aqui. Rapidinho a gente finaliza ele aqui. Deixa no ponto que a gente quer aqui pra depois só desfarinhar ele. Não precisa bater até virar o sabão em pó purinho, não, pessoal, que ele demora muito. O ponto que a gente deixa aqui fica mais fácil. Olha como que ele já tá pesado. Olha aí, pessoal, nós batemos ele, ó, e ele começou a ficar assim mais talhado, e ele começa a criar líquido. Essa é a hora de colocar o álcool, né? Se você quiser bater ele direto, até ele criar esse líquido aqui, sem colocar álcool igual eu coloquei, porque alguns que eu faço não acontece isso aqui, pessoal. Mas quando acontece é a hora de colocar o álcool vai secar isso aqui, né? Então a gente coloca um pouquinho de álcool, e acontece de às vezes nessa hora aqui, ó, você coloca um pouquinho de álcool, e ele dá uma fervidinha. Mas o ideal mesmo pra gente colocar álcool era quando acontece isso aqui, ó. Que você colocar o álcool e ele vai secar isso aqui, que ele vai aquecer mais ainda, né? Então você coloca o álcool e já mexe. Eu já até fiz bagunça aqui, pessoal. Ele vai ficar com a textura mais líquida, mas ele já dá uma reação. E eu já estou sentindo no ar aqui, pessoal. Ele solta um vaporzinho. Mas ele vai secar esse líquido aqui, ó. Eu vou mexer até vocês verem aí, pessoal. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas o passo a passo é importante. Vocês verem cada etapa, o que acontece, para quando vocês fizerem não ficar perdido, né? E olha aí, ele já começou a secar aquele líquido que aparece. E depois que apareceu esse líquido, a gente colocou o álcool, ele secou, aí você pode deixar até o sabão quieto, que ele vai ficar sequinho, mais sequinho, e você vai só esfareando ele na mão, pessoal. Olha aí que maravilha. Vamos pôr mais um pouquinho, que eu coloquei bem pouquinho. Eu não quero passar do ponto, pessoal. É bem pouquinho mesmo. A gente vai colocando, o álcool aquece mais a massa e ele vai secando. Acontece que às vezes a gente colocar o álcool aqui, ele ferver. Então vamos mexer e ele já está mudando. Mexer bem que ele já vai chegar no ponto. Com essa quantidade de álcool que nós já pôs aqui, ó, ele já seca. Vamos mexer ele até ele secar. Olha aí, pessoal, o sabão chegou no ponto que nós queríamos. Ele foi criando aquele líquido, pessoal, e eu fui colocando álcool devagarzinho, né? Fui colocando e mexendo, e ele de repente é rapidinho, ele já muda para essa textura aqui, ó. Aqui ele já secou. Nesse ponto, se eu continuar mexendo, ele vai ficar fininho, até esfarinhar. Mas se você quiser deixar nesse ponto, e de vez em quando mexer ele só para ele ficar depois só aquelas pedrinhas, você pode deixar. Ou você bate ele até ele afinar. Mas aqui nosso sabão em pó tá pronto, pessoal. Esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês. Mexe até deixar esse ponto. Se você quiser descansar, deixar ele assim, depois se você com a mão mesmo, assim com a luva, você vai desmanchando ele. Porque a quantidade de sal que nós colocou aqui, ele fica fininho, pessoal. Não precisa nem ralar, é só passar na peneira, né? Não precisa nem assim muito esforço, que eu quero dizer, para você fazer ele ficar fino. É só passar na peneira, é só deixar ele mais fino um pouco, né?
você não pode deixar ele do jeito que tá aqui, que ele vai endurecer, né? Mas se você desfarinhar ele, depois para você passar na peneira, é facinho, né? Eu fui colocando álcool devagarzinho até ele ficar nessa textura, pessoal. Eu gastei acho que uns 400 ml de álcool para deixar nesse ponto aqui. Já deixa separado aí 500 ml. Se você for fazer desse jeito, é só mexer, deixar nesse ponto aqui, pessoal. Nesse ponto aqui, a hora que ele esfriar, você já desfarinha ele mais um pouquinho e ele vai ficar no ponto que você quer. Ou você mexe, se você tiver tempo aí e quiser mexer até ele afinar, pode mexer que vai ficar bom, né? Então depois eu só vou mostrar pra você agora, passando na peneira, pessoal. O nosso ponto é esse aqui. A gente fez o sabão em pó, ele tá pronto. Ou você mexe até esfarinhar, ou vai mexendo aqui, depois passa na peneira. E eu vou mostrar a parte final, então fica aí com a parte final. Olha aí, pessoal, o nosso sabão já está assim, né? Nós deixamos daquele jeito que eu mostrei pra vocês, naquele ponto. E eu depois fui só desfalerando ele, ficou assim, né? Desse jeito. E agora a gente vai passar pela peneira, né? Eu vou pôr até uma luva aqui, pra não ter risco assim na mão, né? Mas a gente vai passar ele pela peneira agora, né? Já vai pegar com a jarrinha aqui, ó. Coloca aqui um pouco, pessoal, é só passar aqui, ó. E ele já passa pela peneira assim com facilidade, ó. Se você tiver a luva aí, ó, coloca uma luva na mão. E eu vou mostrar como que fica por baixo aqui, pessoal, ó. Depois se você quiser passar de novo, é só passar, mas ele vai ficar perfeito. E se você ver que ele ficou um pouquinho molhadinho, pode estender um lençol lá fora, pôr no sol um pouquinho para secar. Mas o sabão aqui ficou perfeito. Para não estender mais, que o vídeo tá longo, pessoal, eu vou passar todo o sabão aqui e já volto aqui para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, o resultado do nosso sabão, né? Eu passei ele pela peneira, igual vocês viram ali, pessoal. E depois eu passei de novo, mas ficou perfeito, bem fininho. E tá bem sequinho o nosso sabão em pó. Tá uma maravilha, pessoal. Eu coloquei até um pouquinho no sol, ele tá quentinho. Mas foi uns 20 minutinhos só, pessoal. Só para ele dar mais uma secadinha, ele não ficar úmido. Se ele ficar úmido também, ele fica com um cheirinho mais forte, né? Mas aí a gente tem que deixar ele secar um pouquinho no sol para ele ficar bem sequinho e não criar cheiro forte no sabão, né? Porque cria. Olha que maravilha, pessoal. Maravilhoso o sabão. Rendeu aqui quase 10 kg de sabão com 7 litros de gordura. Olha que maravilha, pessoal. Maravilhoso, né? Bastante sabão em pó. Lindo. Isso aqui é economia. Provavelmente, pessoal, a gente vai usar esse sabão aqui tudo em casa, né? Como vocês sabem, alguns sabem, né? Eu trabalho na indústria, né? E a gente suja muito roupa, eu sou operador de máquina, né? Então esse tipo de sabão para essas roupas mais sujas, mais pesadas, não tem melhor não, pessoal, maravilhoso, né? E até roupas mais de casa, assim mesmo, de uso, pessoal, porque é um sabão que não é agressivo, né? É um sabão delicado, um sabão que a gente fez com todo cuidado, com a quantidade de soda correta, né? Então vamos testar o nosso sabão, pessoal, porque o nosso vídeo já tá longo, né? Então vamos testar. Então aqui eu já separei um pouco de água, quero mostrar para vocês, pessoal, não tem sabão. Não tem sabão na água, a gente vai colocar um pouquinho. E lembrando, pessoal, esse nosso sabão em pó aqui, ó, só esses ingredientes que a gente utilizou nele que você viu, né? Não tem outro tipo de sabão aqui, não misturado com ele, sabão em pó, nada, né? Só isso aqui mesmo. Então vamos testar aqui para ver como tá o nosso sabão para esfumar. E olha aí que maravilha, né? Olha aí que bom. Perfeito, pessoal. Maravilhoso o sabão em pó. Isso aqui vai espumar muito, limpar muito, né? O sabão ficou perfeito. E já deixa seu comentário, pessoal. Fala aí o que você acha, tira suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo vocês, né? E muito obrigado vocês aí por acompanhar nossos vídeos. Se você está gostando dos conteúdos, se inscreva no canal, acompanhe, né? Curte, comenta. Se você quiser pontuar o vídeo, pontua, se aparecer para você aí. Pontua o nosso vídeo, chama Hypar, né? É só você clicar lá e pontuar o nosso vídeo. E olha aí que sabão maravilhoso, né? Perfeito. Então até o próximo vídeo, né, pessoal? Deus abençoe a sua semana.